Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, Faísca do topo do penhasco percebe os predadores se aproximando, começa a devorar aqueles corpos que ele tinha jogado, separa um coração assim que devora o carnívoro. Sem muita demora, todos eles devoram aqueles corpos. Como esperado, eles comeram todas as partes, menos o coração. Agora eles estão se preparando para voltar à caverna para entregar o coração ao seu líder. Eu vou usar a sua fome sem fim para os manter ali. Dessa forma não vão voltar para a caverna. Joga mais um corpo lá embaixo. Os monstros percebem que tem mais um ali. Todos eles vão correndo para devorá-lo. Parece que tá funcionando. Vou jogar mais um lá embaixo. Se eu continuar fazendo isso, eles vão se manter por perto. Essa é a isca perfeita para mantê-los ocupados. Dessa forma, o Juninho vai lutar com o rei deles sem se preocupar com esses predadores. É culpa sua, tudo isso é culpa sua. O bicho dá um pulo pra cima do Juninho, rapidamente se esquiva do ataque do monstro. O monstro diz que até que ele é rápido, já se esquiva de um outro ataque. Juninho se apoia na parede da caverna, em seguida dá um pulo, vai caindo bem atrás do monstro, carrega aquela energia super quente, se prepara pra atacar, joga 2 raios de calor pra cima do monstro, ele consegue defender. Esse predador é bem forte. Agora que eu tô no ar, não vou conseguir me esquivar desse ataque dele. O predador dá um corte no Juninho, ele bate lá na parede da caverna. Parece que eu fui um pouco descuidado. A captura de energia da natureza foi esgotada. O predador dá um pulo pra cima dele, consegue atacar o rosto do Juninho, e em seguida ficou encarando. Aquele ataque pegou em cheio nele. O predador começa a jogar algo pra cima dele, pega de raspão no rosto do Juninho. Será que esse predador é imune à energia da natureza? Aquele ataque pegou de raspão, mas eu sinto que minha bochecha tá queimando. O monstro diz que, olhando pra expressão do Juninho, parece que ele percebeu a situação em que se meteu. Tenho que acabar com esse cara rapidamente, não tenho muito tempo, mas vai ser perigoso se aproximar dele precipitadamente. Terei que fazê-lo desperdiçar o seu poder, me movimentando o máximo que puder. O predador dá vários ataques, o Juninho consegue se esquivar da maioria deles. Tenho que me concentrar em se esquivar por enquanto e esperar uma brecha. Quando eu perceber uma brecha, essa vai ser a hora de atacá-lo. Minutos se passam, o monstro continua tentando acertar o Juninho. O predador considerava o Juninho um mero ser da natureza insignificante, vendo aquele ser lendo cada um de seus movimentos e conseguindo evitar todos eles. Isso o deixou muito ansioso e com raiva. Ele se pergunta por que não consegue acertar um ser insignificante como o Juninho. Juninho aparenta estar bem cansado. Juninho começa a lembrar Faísca ensinando a técnica de aquecimento a ele. Essa é uma boa hora de aplicar o que o Faísca me ensinou. Naquele dia eu foquei 100% da minha atenção nos seus movimentos. Memorizei cada gesto que o Faísca fez nesses últimos 11 dias. Agora é a hora de botar em prática. Mesmo que o Juninho esteja lutando contra o rei dos predadores, o poder do Juninho, que aproveita a energia da natureza, estava crescendo cada vez mais através da sua experiência em batalha. Agora chegou o seu fim. Juninho concentra toda aquela energia em seu pé, joga tudo pra cima do predador. Ele tenta se defender colocando os braços na frente, mas a pele dele começa a derreter. Não acredita nem um pouco que um ser da natureza conseguiu feri-lo. Juninho ficou bem cansado depois de usar essa técnica. Eu tenho que continuar atacando. Não posso parar, não posso dar chance dele se recuperar. Um dos milhares de olhos do monstro começa a olhar pro Juninho. Juninho estava prestes a atacá-lo, mas o predador rapidamente o segura. Começa a movimentar o Juninho e esmaga ele bem na parede. Em seguida joga o Juninho no chão. O predador ficou com muita raiva porque um ser da natureza insignificante o machucou. Diz que agora entendeu qual era o plano do Juninho. Ele atraiu todos os subordinados dele e atacou enquanto ele estava sozinho. Ele pode até ter tido sucesso em distrair os seus subordinados, mas isso não muda nada. O destino do Juninho foi selado assim que ele entrou naquela caverna. Ele tem que aceitar que é impotente para lutar contra as leis e princípios que governam esse mundo. Juninho não precisa se culpar pela sua fraqueza, ele é só um ser inferior. Grita falando para todos os subordinados dele retornarem à caverna. Embaixo da montanha eles recebem um sinal do seu mestre. Os predadores, eles pararam de comer os corpos. Todos eles saem correndo. O rei deles parece ter dado o comando para retornarem. Eu devo impedi-los de voltar àquela caverna e ajudar o Juninho. Mas o Juninho tinha dito. Começa a lembrar do Juninho falando para prometer que não vai ir atrás dele, não importa o que aconteça. Caso contrário, o plano dele já era. O Faísca tem que confiar nele, não importa o que. Olhando para a situação agora, eu não devo seguir as ordens da Vênus que segue com a profecia. Tudo que eu posso fazer é confiar no Juninho. Aqueles monstros continuam correndo em direção à caverna. O rei deles fala para eles voltarem imediatamente. Eu não posso desistir agora, eu consigo fazer isso. Ainda não acabou, eu consigo lutar. Rei grita repetidamente para os monstros voltarem imediatamente. Faísca fica observando eles irem embora. Faísca, eu tenho que te contar uma coisa. Eu não sei muito bem ainda, mas algo de estranho sempre aconteceu comigo. São os sonhos que eu já tive. Aquele mesmo sonho que tive do meu irmão sendo devorado
dominado pelos predadores. Na verdade, não era um sonho. Faísca, eu tô preocupado pela sua falta de energia, mas mais do que isso, pessoalmente eu quero cortar todos os laços que eu tenho com a Ilha dos Carnívoros. Se eu sou realmente o profetizado como você afirma, quero me testar pra ver se é verdade. Faísca lá em cima da montanha pensa que o Juninho aceitou o seu destino. Destino cruel que ele foi forçado a ter. No plano atual, o Juninho entraria na caverna sozinho. Dessa forma acabaria com o líder deles antes dos predadores voltar pra caverna. Os predadores voltando vai atrapalhar o nosso plano, mas o Juninho agora é a nossa única esperança. Gastei bastante energia durante esse tempo, principalmente lá dentro do bunker com aquele escudo de energia. Para me recuperar agora eu vou ter que sair da Ilha dos Carnívoros e entrar em um continente onde tem eletricidade. Nosso destino a partir de agora tá nas mãos do Juninho. O monstro disse que agora já era pro Juninho. Eu não consigo mover o meu corpo, posso sentir as garras desse monstro perfurando a minha carne. Me sinto sem poder, como se estivesse sendo preso por uma pedra gigante cheia de espinhos. Espera um minuto, eu ainda consigo mover a minha perna? Bom, isso é melhor do que nada. Tenho que lembrar o que aprendi com Faísca, guiar o aquecimento da energia da natureza para a ponta do pé, concentrar o máximo de energia que eu puder. Bom, tá funcionando. É isso, agora eu te peguei. Juninho começa a gritar, o predador fica surpreso com esse grito repentino. Juninho joga o aquecimento da energia da natureza bem nas costas dele, pegou bem atrás da cabeça, parece que surtiu efeito. É isso, parece que eu consegui. Tenho que tomar uma distância dele. Aqui eu acho que já tá bom, vamos lá, tenho que dar mais um outro ataque. Predador ficou olhando de relance pro Juninho. Agora eu vou me certificar de acabar com você. Predador se vira pra ele e em seguida dá uma joelhada na cabeça do Juninho. Acaba sendo jogado pra longe. Predador diz que isso foi bem impressionante para um membro da tribo da natureza, mas esse é o mais longe que o Juninho vai conseguir ir. Ele já deu a ordem para seus subordinados retornarem à caverna. Todos eles vão voltar em breve e vai ser o fim do Juninho. Então, isso significa que você aceitou que não pode acabar comigo sozinho, não é? Você agiu como se estivesse acima de todos os seres, mas parece que você não é diferente assim da tribo dos carnívoros. O predador fica encarando ele. De repente o chão da caverna treme. Esse tremor, mas será que eles já chegaram aqui? O monstro diz que o Juninho pode se achar confiante, mas o tempo dele chegou ao fim. Juninho já deve sentir que os seus subordinados estão por perto pela maneira que o chão treme. Nesse caso, só preciso acabar com você antes deles chegarem. O monstro disse que já falou pra ele, é inútil ficar lutando. O pior é que ele tá certo, eu não tenho muito tempo. Vou precisar dar o meu melhor agora pra acabar com ele. Além disso, eu não tenho nada a perder. Vamos ver se você gosta disso. O predador acabou se esquivando do ataque dele. Ele tá mais rápido? O que tá acontecendo? Juninho se esquiva do ataque que o predador ia dar nele. Em seguida vai se afastando. Do mesmo jeito que eu tava evitando os ataques dele, agora ele que tá evitando os meus. Não vou ter muita chance de enfrentá-lo de frente. Esse cara tem uma visão superior que fica de olho em cada movimento que eu faço. Parando pra pensar, naquele momento eu consegui atingi-lo. Ele não parece ser muito bom em detectar os movimentos vindo de trás. Vou ter que enganá-lo e correr pra detrás dele. Tenho que concentrar o máximo de energia da natureza possível nos meus dedos. Quero acabar com essa luta de uma vez por todas com um único movimento. Essa vai ser a minha única chance. O predador dá um ataque nele, o Juninho já desvia. Começa a passar por debaixo dele e em seguida dá um pulo para suas costas. Como eu esperava, agora eu te peguei. Vamos ver se você desvia desse ataque. Juninho segura no pescoço dele e começa a concentrar uma energia no braço. Todos aqueles predadores vão entrando na caverna. Só mais um pouco, só preciso carregar mais um pouco. Tenho que garantir que esse ataque vai acabar com ele. Predadores vão chegando perto deles. Tá quase, só mais um pouco. Vão se aproximando cada vez mais do Juninho. Essa é minha única chance. Pronto, eu acho que é o suficiente. Agora eu te peguei. Dá uma fatiada na cabeça do monstro. Os predadores de repente param. Todos eles se transformam em pedra. Essa foi por pouco. No fim das contas, só precisei acabar com o rei deles. Eles morreram logo em seguida. Isso não foi nada fácil. Tá na hora de voltar. Tempinho se passa. Faísca fica no topo do penhasco esperando por ele. O sol começa a nascer. Eu tô vendo algo se aproximando. Aquele é o Juninho? Sim, é o Juninho. E aquilo que ele tá segurando? Juninho conseguiu. Ele realmente conseguiu. Aquela coisa em sua mão parece a cabeça do rei dos predadores. Faísca, eu acabei com ele. Eu acabei com o rei dos predadores. Obrigado por ter confiado. Juninho acaba desmaiando, Faísca consegue segurá-lo. Juninho, ele esclareceu todas as dúvidas que eu tinha sobre ele. A sua convicção é tão digno que quase parece sagrado. Aquilo é a cabeça do rei dos predadores. A luz azul tá vindo da testa dele. Não, isso poderia ser. Faísca puxa um diamante da testa dele. Não é possível, esse item é muito raro. A safira de testa dos predadores de nível de 100 unidades. Só pode ser encontrado na cabeça dos líderes. Mas a probabilidade de encontrar um é menos de 5%.
elemento, tão raro que nunca encontrei um, mesmo derrotando vários e vários deles. Pensei que era uma história inventada por alguém, mas o Juninho conseguiu encontrá-la e ainda por cima na sua primeira batalha. Verifique o nível dessa pedra. Ela tem o nível Gama, não só o destino e a sorte estão do lado do Juninho, mas também teve o potencial de subir a pedra em 2 níveis durante a batalha. Uma pedra normal seria de rank alfa abaixo, seguido por beta e depois o Gama. Tudo o que aconteceu diz que o Juninho é o homem previsto pela profecia. A profecia da Vênus estava certa. No dia seguinte, Faísca pensa que sabia que o Juninho ia se recuperar rapidamente, mas como é que ele se recuperou tão rápido em apenas um dia? Vai andando pela vila para ver se encontra o Juninho, vê que ele tá no farol da vila, pergunta se o Juninho ficou de sentinela esse tempo todo. Ah, Faísca, é você? Ele pergunta se o Juninho tá se sentindo melhor. Sim, o meu corpo tá muito mais leve agora, mas eu encontrei isso aqui no meu pescoço assim que acordei. Faísca diz que aquilo é o que tava na testa do rei dos predadores. Pode ser usado de várias maneiras dependendo de como é processado, por isso é sempre pro Juninho manter perto dele aquela joia. Certo, obrigado, Faísca. Você tinha dito que não temos muito tempo para completar a viagem que devemos realizar, então nós vamos ter que ir agora? Faísca diz que é isso mesmo, eles têm que economizar o máximo de tempo que puderem. Se tiver tudo bem para você, eu posso dar uma olhada na ilha antes de sairmos? Quero recordar as memórias boas que tive nesse lugar antes de partir. Quero dar uma olhada em todos os lugares que eu frequentava assim que nasci. Juninho vai correndo pela ilha. Essa aqui são as planícies de grafite. Juninho, coma tudo, eu já tive o suficiente, você pode ficar com essas pílulas. Juninho pergunta pro Lart por que os ombros dele são tão largos, ele é tão forte. Ele diz que é porque faz exercício todos os dias. Juninho diz que quando crescer quer se tornar igual a ele. Lart fala que então ele vai ter que trabalhar bem mais. Juninho fica pensativo tendo aquelas memórias. Faísca pergunta se o Juninho já terminou. Ele balança a cabeça afirmando: se formos para o continente da natureza, haverá muitos outros da tribo da natureza como nós. Também haverá muitas pílulas da natureza de qualidade. Você não será mais discriminada como foi aqui na tribo dos carnívoros. O que você acha disso? Gostaria de partir com a gente? Ela diz pro Juninho que na verdade pretende ficar ali. Aqui, mas por quê? Ela fala que vai ser triste ver eles partirem e não gostaria de se despedir deles, mas os ovos que eles recuperaram no banco vão nascer em breve. Eles estarão muito fracos para cruzar esse mar. Também ela não quer atrapalhar a viagem do Juninho, por isso ela pretende ficar na ilha dos carnívoros. Ela não sabe o porquê, mas algo em seu coração diz pra ela ficar. Ela precisa cuidar daquelas crianças que já vão nascer. Faísca pensa que assim como aquela criança disse, vai ser muito perigoso atravessar o oceano com ela e aqueles ovos. Como cada um deve escolher o seu próprio destino, ele não fez nenhuma pergunta pra ela, mas é sábia essa decisão dela ficar na ilha. A ilha dos carnívoros no estado atual é perfeito para sobrevivência, isso porque a tribo dos carnívoros e os predadores foram eliminados. Você tá certa, o mar é muito perigoso, mas mesmo assim eu queria te levar comigo. No entanto, você deve seguir o seu coração, sem arrependimentos. Latsu, esse será o seu nome, e você vai nomear todas as crianças que nascerem em breve, tá certo? Latsu, ela se pergunta se esse vai ser o nome dela. Agora ela tem um nome igual ao Juninho. O que ela acabou de dizer foi a mesma coisa que eu disse antes. Juninho fala pro Lart que agora tem um nome igual a ele. Quando tudo acabar, eu voltarei pra você, tá certo? Assim que os predadores forem eliminados, será seguro viajar pelo mar. Iremos pro continente da natureza com todas as crianças que nascerão em breve. Latsu, você vai ficar bem, não é? Ela diz pra ele não se preocupar, vai ficar tudo bem. Tempinho depois, na costa da ilha, Juninho se vira e começa a olhar para aquele penhasco. Será que vai ficar tudo bem com ela e as crianças? Faísca diz que a tribo da natureza compartilha um vínculo mais forte do que as outras tribos de Deus, o que lhes permite sobreviver e prosperar diante das dificuldades. Aquelas duas crianças nascerão em breve, o que dará poder a ela para sobreviver. Vai ficar tudo bem com eles. Agora que os brotos da árvore de Baikun cresceram, sabendo que não há mais predadores na área, vai ficar tudo bem. Diz pro Juninho que agora é a hora. Se agacha perto do mar e estende a sua mão perto da água. O chão em volta começa a tremer. A água tá ficando agitada e o chão tá tremendo. Mas o que é isso que tá saindo? Algo vai saindo da água. Faísca diz que é com aquilo que eles vão se locomover. Um barco saiu debaixo da água. Faísca diz pro Juninho entrar, agora eles vão partir. Vai colocando os dedos numa parte do barco, logo em seguida gira. O barco começa a se mover. O revestimento tá começando a cercar o barco. Faísca diz que agora eles vão partir, que é pro Juninho segurar firme. Juninho olha pra trás, se despede da ilha dos carnívoros. Agora ele tem uma longa jornada pela frente. Tempinho depois, eles navegando, aparece uma névoa de veneno. Disseram que o oceano era perigoso porque estava coberto por gás venenoso desde o dia da mudança. Mas eu não tô sentindo o veneno. Faísca diz que aquele ali é o barco lendário do canal Loader. É transmitido apenas por famílias selecionadas da tribo do Relâmpago. Um campo elétrico tá protegendo eles do veneno. Agora tá na hora do Juninho comer as pílulas da natureza dele. Faísca, mas como eu posso comer numa situação dessa? Faísca fala que assim que chegarem na Terra, pode carregar sua energia indo pra uma área eletrificada. Certo, então vou fazer o que você disse. Não importa quantas vezes eu coma isso, é muito bom. Faísca diz pro Juninho escutar com atenção enquanto come. Todos os predadores de alto
alto nível do continente estão espalhados por toda a Terra. Aquele que o Junior derrotou é só um deles. A mente desses líderes predadores estão ligadas diretamente com Cancún, o rei deles. Se fosse para explicar isso, poderia pegar como exemplo o corpo humano, poderia dizer que o Cancún é o cérebro deles. O resto dos predadores espalhados pelo mundo são como os nervos, os órgãos e os membros. Isso significa que o Cancún tem conexão mais clara com os predadores do continente central que estão próximos a ele. Quanto mais longe eles estão, mais fraco se torna a conexão. Eles podem usar isso para tirar vantagem. Vou começar pelas áreas mais distantes do cérebro, eliminar os predadores mais distantes do Cancún para ele não perceber a situação. Cancún pode até ser poderoso, mas quando eliminarem gradualmente os predadores sob o seu controle, Faísca tem certeza que podem enfraquecê-lo com isso. Então nós não poderíamos economizar tempo e acabar com todos os predadores de vez? Faísca diz que o Cancún trocará de pele e evoluirá em 300 dias. Se ele conseguir fazer isso, eles vão perder a pouca chance que tem de eliminá-lo. Ah, então é por isso que você tá com tanta pressa. Faísca diz que é isso mesmo. Antes que acabe os 300 dias e o Cancún acabe evoluindo, eles devem formar um grupo de lutadores de elite que pode eliminar o máximo de predadores que puderem. Dessa forma eles vão ficando mais fortes enquanto o Cancún fica mais fraco. É nesse momento que eles vão lutar contra ele. Essa é a única chance que eles têm de acabar com o Cancún. Faísca, tem algo se mexendo dentro da água. Faísca diz que ele tem razão. Algo começa a se mexer embaixo deles. Vendo como eles estão se movendo, forma o símbolo S. Deve ser o predador mais forte do oceano, o peixe Chongan. Já que agora eles podem ver os organismos vivos no mar, significa que eles já saíram do território da Ilha dos Carnívoros. Os peixes Chongan são a raça de peixe raro que antes era encontrada na praia da Ilha do Relâmpago. Por que existe um traço da cultura da tribo do Relâmpago no meio do nada? Juninho e o Faísca, tendo escapado da área contaminada da tribo dos carnívoros, agora estão enfrentando um novo problema. Embora estivesse protegido da ameaça do gás venenoso, agora estão enfrentando um problema de outros predadores. Faísca pensa que a distância até uma terra firme mais próxima é de 70 metros. Agora ele não tá com tanta energia, mas assim que chegar lá vai conseguir recarregar. Por enquanto eles não têm uma outra escolha a não ser deixar isso de lado. Felizmente ele consegue ver um farol adiante. De repente ele percebe algo no mar, grita pro Juninho segurar firme. Aquela coisa gigante, o que é isso? Bicho diferenciado do Lago Ness aparece na frente deles. Faísca pensa que é um predador aquático, mas não é só um não, parece que tem dois deles. Um já dá um tapa no barco do Faísca. Juninho salta do barco e vai indo pra cima de um deles. Faísca pensa que não vai conseguir ajudar o Juninho, ele tá com pouca energia. Os predadores aquáticos são tão fortes quanto os hospedeiros de nível 100. É muito perigoso pro Juninho lutar agora por conta de seus ferimentos. Além disso, não dá pra ele lutar no mar, eles vão estar em desvantagem. Juninho não tá nem aí, vai pra cima de um deles. Devemos chegar à terra firme, eu preciso proteger o Faísca. Bichão começa a abrir a boca, dá uma mordida no braço do Juninho, pegou de raspão. O que tá acontecendo? Não consigo mover meu corpo. Perdi o controle do meu corpo assim que esse monstro abriu a boca e gritou. Não consigo me mover, as lesões que eu sofri ainda não foram curadas por completo. A cauda do bicho vai indo em direção ao Juninho. Faísca diz que não pode deixar isso acontecer. Pula do barco e segura a cauda dele. Diz que é pro Juninho ir pro barco imediatamente. Peixão já dá um tapa no Faísca. A energia dele se esgotou depois desse último ataque. Faísca, não! Não se preocupe, eu vou te segurar. Na verdade foi o peixe que acabou segurando ele. Esses caras são enormes. Peixe já dá um tapa no Juninho. Enquanto isso, o Faísca vai afundando no mar. Isso é ruim, eu tenho que salvar o Faísca. Desse jeito ele vai acabar se afogando. Peixe fica dando vários tapas no Juninho. Eu falhei em proteger as pessoas que são importantes pra mim. Peixe solta o Juninho e dá uma pancada. Juninho voa pra longe no mar. Então, esse vai ser o nosso fim? Será que tudo que nós fizemos foi em vão? Peixe se prepara pra mergulhar em direção ao Juninho, mas de repente acontece uma explosão e o Juninho é tirado da água. Uma outra pessoa vai saindo de lá de dentro também. Os dois peixes se preparam pra atacar aquela pessoa. O cara facilmente se esquiva do ataque. Quem é essa pessoa? Começa a se aproximar do Juninho. Ele, será que tá aqui pra nos salvar? Juninho fica olhando pra ele. O cara começa a erguer a mão. Sim, parece que é isso mesmo, ele tá tentando nos salvar. O cara dá uma trollada, já abafa o colar do Juninho. O quê? Ele tá simplesmente indo embora? O cara diz que, como ele esperava, aquilo ali é uma safira de testa. No fim das contas, ele fez tudo isso pra poder roubar a safira. Sacana vai indo embora dali. Peixão tenta dar uma porrada nas costas dele, mas ele desvia. O cara fala que não quer lutar com eles. Pensa que só vai ter que chamar a atenção dos monstros pra aquele membro da tribo da natureza. Joga algo em direção ao Juninho. Por causa daquilo, os bichos ficam olhando pra ele. O cara diz pros peixes aproveitar a refeição que tá na frente deles.
começa a meter o pé dali, Peixão mergulha e vai em direção ao Juninho. O meu corpo tá frio, não há nada além de escuridão ao redor de mim, não consigo enxergar nada, o mais doloroso é que não posso respirar. Peixe vai se aproximando dele, eu consigo ver algo, aquela luz à distância, o que é aquilo? Luz vai se aproximando dele, monstro tira a atenção do Juninho e fica olhando para aquela luz, parece que são várias enguias elétricas, todas elas estão cercando o Faísca. Ele pensa que isso vai ser o suficiente, pelo menos uma barrinha de energia carregou graças à enguia. Peixe tenta dar um ataque, mas ele já desvia e segura o Juninho, dá um pulo para fora da água, monstro do Lago Ness vai vindo logo atrás dele, aparentemente há 2 deles, mas na verdade são 3. Posso sentir a presença de seu líder, tá se escondendo em algum lugar aqui embaixo. Faísca dá uma bicuda na cabeça de um dos peixes, começa a ser eletrocutada, o outro vai tentando segurar o Faísca, Faísca joga um raio bem no queixo dele, os 2 peixes ficam atordoados, essa é a nossa chance, temos que sair daqui. Nesse momento o líder deles aparece, agora ele finalmente se revelou, Bichão começa a bater na água, ativa o escudo de energia, uma barreira começa a se formar no mar, Faísca usa bastante energia naquele ataque, uma barreira enorme se cria ao redor, os peixes parece que não gostou muito disso, o líder pensa ser um membro da tribo do Relâmpago, se pergunta por que tem um deles ali, Faísca vai tomando distância deles, eu acho que isso foi o suficiente, eles pareciam estar bem incomodados com a habilidade de energia, assim que eu coloquei aquela barreira, enquanto o predador hospedeiro ativava seu mecanismo de defesa, os predadores sob seu controle congelaram como se estivesse sentindo o que o hospedeiro estava sentindo, aqueles 3 pareciam estar ligados uns aos outros, ao contrário daquele predador da Ilha dos Carnívoros que só podia dar ordens aos seus subordinados, os predadores que eles acabaram de enfrentar são multicomunitários, o que significa que os Minions também podem se comunicar com seu hospedeiro de diferentes maneiras, por isso eles são mais perigosos. Aquela cicatriz no peito dele definitivamente foi feita por uma habilidade baseada em eletricidade, é uma cicatriz feita por Overshock, uma habilidade de autodestruição da tribo do Relâmpago. O que será que aconteceu aqui? Faísca se aproxima de uma rocha gigante, temos que sair do mar, é bem perigoso no momento. O barco dele vai afundando, por que aquele farol tá ali? Seria como um identificador para mostrar onde começa e termina a contaminação do oceano? Faísca, me desculpe, eu perdi aquela joia. Faísca fala para ele não se preocupar, o mais importante é a vida dele. Aterrissa bem em cima daquela pedra gigante, percebe que tem várias pessoas ali olhando para eles, conversam entre si falando que estão aliviados, achavam que era um predador, na verdade é só um membro da tribo do Relâmpago, parece que é uma pessoa da natureza junto com ele, um deles fala que a situação estava calma há um tempo, agora os predadores do oceano estão acordados por causa deles, eles vão ter que passar a noite com medo agora por causa daqueles predadores, pergunta o que aquele cara da tribo do raio vai fazer a respeito, uma pessoa antes irritou aqueles predadores, olha a aldeia deles como é que tá agora, o cara encosta nele falando pra ele parar com isso, diz que ele é o presidente interior da Aquamar, da tribo da água, se ele não estiver enganado, aquele ali é o Faísca da tribo do Relâmpago, pergunta se ele tá certo, Faísca diz que é isso mesmo, eles cochicham se aquele ali é o Faísca, o herói do trovão, nesse caso não é apenas um membro comum da tribo do Relâmpago, parece que eles não estão presos com o Zé Ninguém como da última vez, o Faísca deve ser alguém que consegue lidar com aqueles predadores do oceano, a tribo da água que eu conhecia não era tão passiva, todos vocês se degeneraram a ponto de ter medo desses predadores da água, o cara fica em silêncio, líder pede desculpa por ter sido rude antes, a tribo de Deus da água estão nos seus limites por causa de uma série de coisas que vieram acontecendo, deixando isso de lado eles vão preparar uma cama para eles descansarem, um outro momento ele conta o que aconteceu ali, a tribo da água não quer que o relacionamento entre eles e a tribo do relâmpago seja danificado, parece que aquela criança da tribo da natureza também precisa de um descanso, Faísca fala que vai fazer isso então, tempinho depois Juninho tá dormindo, Faísca pergunta onde é que tá a área elétrica mais próxima, líder fala que vai mostrar o caminho, mais tarde Faísca já tá recarregando a sua energia, vai lembrando de um momento atrás, apesar dessa área ter sido tomada pela natureza, parece que aquela pedra foi usada alguns anos atrás. Algum guerreiro da tribo do relâmpago foi enviado aqui no passado? Líder diz que um guerreiro da tribo do relâmpago chamado Pudre ficou ali por alguns dias. E então, o que aconteceu? Líder diz que ele morreu, agora ele vai se retirar, se o Faísca precisar de algo é só ir até ele. Espera aí, eu tenho uma pergunta. Aquela criança da natureza que tá junto comigo, ela disse que alguém roubou a sua safira no mar. Poderia me dizer alguma coisa sobre isso? O líder pensa que alguém que faria esse tipo de coisa deve ter sido Blanco. Aquele cara fica manchando o nome da tribo da água. Eles são muito competentes com as suas habilidades de artes marciais, mas desperdiça isso fazendo coisas ruins. Eles moram no farol perto da fronteira da área contaminada. No entanto, é muito perigoso se aproximar de lá, por isso muitas pessoas não vão. Houveram muitos acidentes lá também. Você tá dizendo que eles vivem lá, apesar de saber o perigo que enfrentam? O líder diz que não tem mais nada a falar. Ele escutou que a tribo do relâmpago precisa de silêncio para se recarregar, então ele vai se despedindo ali. Eles estão definitivamente escondendo
escondendo algo. Há tantas coisas suspeitas sobre eles. Logo atrás do Faísca tem uma pessoa se escondendo bem atrás da árvore. O cara começa a beber água, carrega um ataque chamado agulha de pressão, joga em direção ao Faísca. Faísca ergue a mão pra trás e defende o ataque dele. O cara pensa que ele parou a agulha de pressão sem mesmo olhar. A energia do Faísca tá 100% carregada agora. Que engraçado, essa é a primeira vez em 100 anos que uma tribo de Deus me atacou enquanto eu estava 100% carregado. Você é bem corajoso.